E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar com você aqui, fazer aqui um resumo, né, do livro de Jonas, capítulo 1. Tem uma belíssima história aqui e eu vou conversar com vocês aqui, né, fazer aqui um pequeno resumo. Primeiro, né, avisar aí vocês, aos inscritos do canal, né, que está acompanhando aqui sempre o nosso trabalho, né, e quem vai ver esse vídeo. Os vídeos estão chegando um pouco mais tarde, por conta do meu trabalho, que aumentou bastante, né? Graças a Deus. Está tendo muito serviço. Enfim, por isso, né, que está chegando o vídeo mais tarde aí. Talvez um dia não chegue, mas paciência, né? A gente faz aquilo que dá para fazer. Beleza, meus irmãos? E é isso aí, vamos que vamos, firme na fé. Então, como eu falei para vocês, eu vou partilhar com vocês aqui um resumo de Jonas, capítulo 1. Como vocês podem ver aqui, nesse versículo 5 do capítulo 1, né, fala que os marinheiros ficaram com medo, né, e puseram-se a orar, cada qual ao, né, próprio Deus. Aqui é a história de Jonas, né, depois você confere aí capítulo 1 inteiro de Jonas, lê o livro todo de Jonas, né, que é um livro bem miudinho, bem pequeno, então é rapidinho você lê ele aí. Jonas foi enviado por Deus, né, a uma cidade chamada Nínive, para, né, avisar o povo lá do castigo, se o povo não se arrependesse. Porém, esse profeta Jonas, ele quis, né, dar um cano em Deus, né, quis enganar Deus, né? Ele quis enganar Deus. Então ele tomou outro caminho. Pegou um navio que ia para outro lugar. Refletindo aqui sobre essa história de Jonas, eu refletindo aqui, digo, será se já foi o desígnio de Deus, né, que Jonas tomasse esse navio, né? Isso já foi vontade de Deus? Porque, lendo esse capítulo, né, a gente vai chegar a uma conclusão que talvez, né, já foi uma vontade de Deus, né? Foi uma vontade de Deus que Jonas não fosse só a Nínive, né? Antes de ir a Nínive, Deus tinha um propósito com esses marinheiros aqui, ó. Porque você vê aqui, ó, que cada um, né, orava ao próprio Deus. Cada um tinha o seu próprio Deus. Eles eram estrangeiros, né? Então, de terras diferentes. Então, cada terra diferente daquela tinha um Deus próprio. Então, é provável que o desígnio de Deus, na vontade de Deus, que antes que Jonas fosse, né, a Nínive, passasse na vida desses marinheiros, né? Com o sinal de Jonas, né? Você vê aqui que esses marinheiros, eles oravam, cada um a seu próprio Deus, mas a tempestade enviada por Deus, né, não cessou, não parou. Então eles foram lá no fundo da embarcação, né, onde Jonas dormia. Parece até com aquele passagem onde Jesus dormia no fundo do barco, né? Tem uma passagem que tem uma tempestade, os discípulos ficam apavorados, né? E enquanto isso Jesus dormia no fundo lá do navio, né? Daquela embarcação. Lembra um pouco, né, a história de Jonas aqui, né? Que Jonas também dormia no fundo da embarcação. Então o comandante, né, alguém foi lá e acordou Jonas, para que Jonas orasse, né, também ao seu Deus. E quando indagaram Jonas, de onde Jonas era, Jonas vai dizer que no versículo 9, né, Jonas vai dizer, né, Jonas respondeu, sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus do céu e da terra, aquele que fez o mar e a terra firme. Então aí Jonas se identifica e eles ficam com medo do Deus de Jonas. E Jonas diz, me joga no mar, que essa tempestade vai cessar. E eles, a princípio, ficam com medo de jogar Jonas, né? Porque eles temem ao Deus de Jonas, o Deus Todo-Poderoso, né? Eles temem, então eles ficam com receio de jogar Jonas no mar. Mas eles jogam, né, Jonas no mar. O que acontece? Que aquela tempestade para, né? Aquela tempestade para. E aí, no último versículo, tem uma coisa muito bonita, né? Aqui no último versículo do capítulo 1, vai dizer assim, né? Ó, se a gente ler aqui do versículo 15, né? Ó, pegaram Jonas e o atiraram fora do navio. Imediatamente o mar
se acalmou. Aqueles homens passaram a temer muito ao Senhor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe promessas. Veja que beleza. Então, por isso que eu disse no início do vídeo, que o desígnio de Deus, a vontade de Deus, né, era que Jonas, antes de ir a Nínive, passasse também na vida daqueles homens, daqueles marinheiros, né? Porque qual sentido faria essa fuga de Jonas, né? E cair justamente em um navio que tinha, né, esses marinheiros que adoravam deuses, né, falsos. Não é impressionante, né? Quer dizer que aquilo que a gente vem falando nos nossos vídeos, né, a centralização do culto, um Deus que se apresenta, né, como que diz, né, olha, só existe um Deus, só um Deus que acalma a tempestade. Veja que bonito, né, essa passagem. Quer dizer que só um Deus que acalmou, né, a tempestade. Né, ó, imediatamente o mar se acalmou. Aqueles homens passaram a temer o Senhor, né, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe promessas. Que promessas foram essas, né? Talvez uma promessa de cultuar, de adorar o Deus dos hebreus, o Deus único, o Deus que criou o mar, a terra, né, e tudo que existe. Que maravilha, né? Essa história de Jonas. Esse Deus que se fez conhecer por esses marinheiros, né, que adoravam deuses estranhos, né, deuses da sua, né, região, cada um tinha o seu Deus, esses marinheiros. Então eu penso que essa fuga de Jonas não foi por acaso, né? Pode ter sido, né, proporcional ao autor sagrado. Foi proporcional que Jonas, ao invés de ir para Nínive direto, fosse também, né, resgatar, tirar esses marinheiros, né, da idolatria, para cultuar, né, e fazer promessas ao único Deus, né, o Deus dos hebreus, né, o Senhor do céu, né, e da terra. E em seguida, Jonas vai para Nínive e também leva a mensagem, né, para Nínive. Então é um belo texto, né? Confira aí na sua casa, confira aí na sua Sagrada Escritura, né, o capítulo 1 de Jonas, para ver o que você também consegue ver lá. Faça lá a sua, né, reflexão. Beleza, meus irmãos? Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, né? Compartilhe aí com todos os seus amigos essa belíssima história de Jonas. Muito obrigado e fique com Deus.